Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço de saúde na imprensa alagoana, que podemos então usar para aprender tanto mais sobre essa área tão importante da nossa vida. E nesse mês de março, no Março Azul, é celebrado, é incentivada também a prevenção ao câncer do intestino grosso, câncer do colo retal. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre uma outra perspectiva profissional da área da saúde, sobre a ótica da nutrição. E eu agradeço já aqui a presença da nutricionista Cíntia Lima, que nos abrilhanta hoje com a sua presença. Muito obrigado por estar conosco. Quando a gente fala normalmente de câncer, faz uma associação direta aos profissionais da área médica. Porém, cada vez mais, os cuidados com a saúde são multiprofissionais, integrados. E eu queria que você me explicasse, doutora, onde é que entra o nutricionista, tanto clínico, que é uma das suas especializações, formações, quanto o nutricionista oncológico, que é uma das áreas onde você atua com um pouco mais de direcionamento, de aprofundamento desse momento profissional. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é ótima essa oportunidade para que a gente possa disseminar esse assunto, levantar sempre a bandeira da prevenção. Então, assim, como nutricionista, o foco maior deveria ser na prevenção. A gente gostaria muito de trabalhar dentro desse aspecto de prevenção, porque a alimentação ela tem uma relação direta dentro dos efeitos dos fatores de risco. Então, quando a gente vai estudar câncer, e câncer de intestino principalmente, a gente vê muito que dentre os fatores de risco ocupacionais, de estilo de vida, a alimentação faz parte de quase 35%, então é um dos fatores de risco mais presentes. Então, quando a nutrição entra nessa equipe, ela entra com a função inicialmente de prevenir, de estabelecer as regras e as condutas de hábitos alimentares para que a gente consiga prevenir o câncer. Uma vez diagnosticado, o papel da nutrição oncológica, ele é indispensável para um bom encaminhamento dessa pessoa que está passando pelo tratamento oncológico, para que ela passe de uma forma segura, equilibrada. A gente gosta sempre de minimizar a ideia de que a nutrição ela vai matar a célula oncológica de fome, a gente vai fazer uma estratégia para que esse tumor não cresça. Não é exatamente isso. A função de matar as células do câncer, ela é da equipe de tratamento médico, quimioterapia, cirurgia, radioterapia. O que a nutrição oncológica faz é estabelecer esse paciente para um estado nutricional equilibrado, para que ele suporte o tratamento e passe de maneira mais leve, com menos interferências, menos intercorrências e menos sintomas. Isso é um ponto importante porque a gente até costuma ouvir a expressão de que somos aquilo do que nos alimentamos, Exato. Não é? E a vida moderna acaba muitas vezes nos induzindo a tentar ter uma alimentação mais baseada em produtos que são práticos, né? Exato. Como, por exemplo, os embutidos. E muita gente não sabe que, por vezes, a própria alimentação é que, de alguma forma, vai favorecer o aparecimento de um câncer, naturalmente associada a outros fatores, como a hereditariedade, como também o ambiente, o modo de vida daquela pessoa. Mas não deixa de ser uma verdade, um fato, não é? Com certeza. Infelizmente, se a gente observar, eu escuto muito essa frase. Antigamente, a gente não tinha tanto câncer quanto tem hoje. As pessoas não eram diagnosticadas tão jovens como elas são hoje. E isso, com certeza, é reflexo dessa mudança de estilo de vida, dessa modernidade que foi tornando a alimentação sempre muito mais industrializada, muito mais interferida pela indústria e acrescida de substâncias que não são nutrientes, que não são alimentos. O que eu sempre explico é alimento até o minimamente processado. Então, uma farinha, né, que a gente faz uma desidratação, um refinamento, mas aquele ultraprocessado, ele deixa de ser alimento. Ele é produto alimentício originário da indústria. Então, antigamente, eu sempre dou a dica de pensa se seu bisavô comeria esse alimento. Não dá nem mais para falar avô, que já tem avô jovem por aí. Então, se a gente falar avô, talvez a gente ainda encontre pessoas dessa geração mais jovem que já comiam esses alimentos. Então, pensa no seu bisavô. Imagina se isso fazia parte da rotina alimentar dele. Se a resposta for não, já vale uma boa interrogação a respeito da suspeita de se é seguro ou não comer esse alimento. Porque quando você fala a hereditariedade, da questão do fator de risco da alimentação, dentro desse grupo de embutidos, por exemplo, ou os ultraprocessados, que são os alimentos que a indústria
praticamente formula, eles não têm uma capacidade de indução ao câncer de forma indireta. O câncer ele é uma mutação desordenada. E existem substâncias que estão dentro de alimentos que são capazes de romper a barreira de proteção celular, chegar ao núcleo e causar esta mutação de forma direta. Então, a gente não está falando de uma incidência indireta. Existem pesquisas que já comparam com alto índice de acurácia sobre a relação entre a causa do câncer da salsicha comparando com o cigarro. Então, existe até uma charge que mostra uma carteira de cigarro aberta com várias salsichas dentro. Então, a gente às vezes critica, aponta o dedo, julga um fumante e come carnes embutidas de forma livre, como se não houvesse prejuízo, quando na verdade os estudos mostram que o prejuízo e o risco de causar o câncer entre uma carne embutida e o cigarro é muito similar. E há pessoas que ainda se alimentam diariamente, não só de salsicha, como, por exemplo, de apresuntados, linguiça, outros tantos, que até o próprio presunto também é um embutido, peito de peru, né? Muita gente, mas na minha dieta eu tenho peito de peru, mas é um embutido também. E antes de darmos seguimento a essa questão, eu queria que a senhora nos desse um esclarecimento, que eu acho muito importante. Claro. Quando a gente fala de dieta, no inconsciente coletivo, muitas vezes já se tem uma associação direta com a privação de alimentação, uma restrição alimentar. Exato. E a palavra dieta, até na sua origem, não tem esse significado. Acabou sendo uma coisa meio que erroneamente assimilada. Exato. Então, o que é dieta? Qualquer alimentação, qualquer rotina alimentar pode ser considerada uma dieta. A diferença é se é boa ou ruim, Exatamente. se atende ou não à minha necessidade, não é isso? Exato. Dieta é tudo que você come da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Isso é a sua dieta, é a sua alimentação, a sua rotina alimentar. Agora, que direcionamento você vai dar a esta dieta é que vai fazer com que você tenha auxílios para a sua saúde ou que você prejudique a sua saúde. Então, essa ideia, ela está muito fomentada em cima das buscas pela estética, pelos padrões estéticos. As pessoas que buscam aquele emagrecimento extremo, se enquadrar nos padrões estéticos socialmente divulgados. Ou o oposto, né? Pessoas que são mais magras e precisam ali de uma dieta hipercalórica para chegarem a esse patamar que desejam também, mas né? a restrição, ela está associada para o emagrecimento mesmo, né? As pessoas sempre dizem assim, gostaria muito de precisar engordar. Sim. Eu tenho inveja de quem come e não engorda. Então, esse estigma em torno do título, do nome da dieta, ela está realmente associada ao processo do emagrecimento, né? Porque existem muitas, a dieta da revista, a dieta né, que sai ali, a gente vai... Dos pontos. Dos pontos, da uva, da internet, da sopa. Então, a gente acaba tirando o real significado da palavra. E eu sempre falo que os pacientes que entram no meu consultório, principalmente os já diagnosticados com câncer, com toda certeza, em 100% dos casos, eles saem comendo muito mais do que quando eles entraram. E muito melhor, com certeza. Porque a cultura, a divulgação a respeito das proibições, ela acaba ultrapassando muito o limite do razoável e do científico. Então, existe muito mito em torno da nutrição oncológica e aí é onde a gente acaba prejudicando, porque as pessoas cortam tudo que o vizinho falou, a prima falou, a amiga da clínica falou. Eu encontrei uma pessoa... Ontem mesmo eu recebi um paciente dizendo que estava tomando um caldo de temperos. E aí tinha cominho, pimenta, açafrão, coentro. Imagina o quanto ardido esse negócio não era. Já me deu azia, viu, doutora? Só de ouvir. E aí, porque disse que isso aqui abre o apetite. Imagine qual é a possibilidade. Então, quando se chega num profissional especializado, capacitado, a gente acaba tendo maior condição de desmistificar, explicar o que é de fato científico, tem embasamento e evidência e liberar dessas amarras, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, é um medo enorme de comer coentro e pimentão. Todo mundo acha que o coentro e o pimentão vai fazer mal, é inflamatório, é carregado. E então, assim, de fato, esse estigma em torno do nome da dieta, ele foi criado pelo senso coletivo, pela população leiga, em sua grande maioria, porque pra gente que estuda nutrição, dieta, qualquer alimentação, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é a sua dieta. O que a gente precisa é ajustar essa rotina. E é importante destacar também que existe a questão da individualidade biológica e, naturalmente, o objetivo particular de cada paciente, de cada pessoa que vai procurar o profissional
que pode, de fato, passar essa orientação, que é o nutricionista, não é, doutora? Com certeza. Quando a gente fala de qualquer doença, de qualquer ser humano, a gente já trabalha com a individualidade biológica. Quando a gente fala do câncer, a gente está juntando a individualidade biológica, cada pessoa tem uma tolerância, um sintoma, mais a individualidade da própria doença. Afinal de contas, a gente sabe que o câncer em si, ele é uma doença muito particular, né? Não dá para se comparar. Então, quando a gente fala em orientação e nutrição oncológica, em determinação de planos alimentares, é muito importante a ideia de que esse plano alimentar precisa ser feito de forma individual. Não dá para comparar. Ah, eu tenho um câncer de mama, a minha vizinha também tem, e ela foi para uma nutricionista e a nutricionista passou essa dieta, esse plano alimentar. Não dá. Infelizmente, a gente não pode generalizar as condutas, elas são muito individuais. Até porque para que uma dieta, mesmo que não para um paciente oncológico, seja seguida, para que seja eficaz, ela já precisa considerar a sua rotina. Então, a rotina de cada um já é individual, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma doença. Mesmo que mora na mesma casa. Mesmo que mora na mesma casa, as suas preferências também precisam ser consideradas. Então, só aqui a gente já deu 3 justificativas para que a alimentação seja individualizada: a rotina, as preferências e a individualidade biológica. Cada pessoa tem a sua tolerância. Eu tenho pessoas que não têm razão nenhuma, mas não toleram macaxeira, por exemplo. E tem a própria predisposição genética, já que o câncer também tem o fator de hereditariedade, e isso tem um histórico que é extremamente individual, ainda que sejam casados, ainda que sejam irmãos, um, entre aspas, pode puxar, outro não, não é? O próprio estilo de vida, a alimentação, a atividade física, o sono, não é? O trabalho, todos esses são fatores que precisam ser naturalmente considerados, não é? Com certeza. A gente precisa, de fato, se aprofundar nesse estilo, nessa rotina, para que a gente entenda, né? Como você falou, pode ser 2 irmãos. Um pode ter problema de sono e o outro não. O que tem problema no sono, com certeza vai precisar de ajustes mais específicos para que a gente consiga alinhar. Afinal de contas, a noite de sono, ela tem uma função metabólica gigantesca para organizar esse padrão de saúde, né? E quando a gente fala de hereditariedade, uma coisa que eu acho muito importante da gente frisar é que hereditariedade não é uma sentença, tá? Muitas pessoas acham que tem na minha família, eu estou condenado a ter. Na verdade, eu assisti recentemente uma live de um médico muito conhecido que ele fez uma analogia que eu achei ótima. Ele disse: a hereditariedade, ela é uma arma apontada para você. O seu estilo de vida é que puxa o gatilho. Então, assim, a arma ela pode estar o resto da vida ali, apontada. Mas o que vai fazer com que esse gatilho dispare é o que você vai fazer com a sua rotina. Então, a prática do exercício físico, 150 minutos por semana, no mínimo, de atividade física, já é uma quantidade considerada relevante para a prevenção de doenças, inclusive do câncer. Uma boa noite de sono, uma boa hidratação. A gente, às vezes, esquece da questão da importância da água. Então, de uma boa hidratação, o nosso corpo ele é 70% composto de água. Então, tudo que acontece dentro do nosso corpo depende de uma boa hidratação para que aconteça. Às vezes, num simples caso de emagrecimento, a pessoa está fazendo tudo que foi recomendado. Mas se ela não atinge a necessidade de líquido, a queima de gordura não acontece. Porque a gente precisa pensar no nosso ambiente metabólico como química. É reação química e o ambiente tem que estar favorável para que a queima de gordura aconteça. Então, uma boa hidratação, por exemplo, para melhoria da imunidade. O paciente oncológico, ele precisa de uma boa imunidade. Para prevenção de câncer de intestino, a gente precisa de uma boa hidratação, de uma microbiota intestinal equilibrada. E para essa microbiota estar equilibrada, a gente precisa de água. Afinal de contas, somos cerca de 70% água e o restante outros tecidos, né, doutora? Algo importante da gente frisar antes de cair no campo mais restrito dos cuidados para aquelas pessoas que têm câncer é o que evitar para não ter uma predisposição de desenvolvê-la. E falando aqui genericamente para todas as pessoas, quais os tipos de alimentos, a exemplo dos embutidos que já citamos aqui, que nós devemos evitar consumir em qualquer momento, e quais aqueles que a gente deve evitar comer também com uma frequência, ou todos esses a gente deve evitar a qualquer momento? Ótimo. Os embutidos a gente, de fato, deve diminuir
ao máximo em seu consumo, tá? Os estudos falam em 300 gramas semanais. Acima de 300 gramas de carnes embutidas já aumenta significativamente o risco do desenvolvimento do câncer. Parece muito, mas não é. Se a gente imaginar que as pessoas comem misto todos os dias de manhã. É verdade. Quantos gramas deve ter só uma fatia daquela que a gente compra? 25 gramas, Pois é, então aí já dá 25 vezes 4, 100, 12 fatiazinhas aproximadamente, aí já batem a minha cota, né? Mas se você pensar se você pensar que no feijão tem a linguiça também, é geralmente... Verdade. Que é aquilo que dá o saborzinho, isso, né? E aí geralmente você pega o feijão e pega uma linguiça, um bacon, que já vou até dar a mais dica, dá pra comer pão com queijo, mas feijão sem linguiça é mais difícil, né, doutora? Então vamos por bota esse. bota o charque, charque não tem alternativas, já tem, é uma boa. Tem sim. Coloca charque que dá gosto também. Então, assim, se a gente pensar no presunto do café da manhã, na linguiça do almoço, e aqui no Nordeste principalmente, se a gente imaginar que muito comumente se acompanha um cuscuz com salsicha, com linguiça, né? Então, a gente atinge muito facilmente esses 300 gramas. Outro ponto que é muito importante de ser falado, que é pouco falado, inclusive, é o consumo de carne bovina, de carne vermelha. Eu ia perguntar agora, porque tem se falado muito sobre essa questão da carne vermelha. Alguns, pela recorrência, né, do hábito de consumo alimentar, acabam achando até que é mito. Mas eu, particularmente, até conversando com outros profissionais que passam aqui pelo nosso programa, tenho observado que a maioria deles cita esse fato, que não é a carne vermelha em si, mas o alto consumo. Ou a gente deve evitar de forma radical? Não precisa evitar de forma radical. O que a gente precisa, de fato, é limitar este consumo, que na maioria das vezes não é limitado, é um consumo livre. Então, até 400 gramas por semana, a gente tem ali um consumo seguro. E aí um bife daquele do almoço tem em média o quê? 100 gramas? Dependendo. De uma mulher, geralmente 100, de um homem, 150. Então, o homem, por exemplo, deve comer no máximo 3 vezes por semana, seguindo essa proporção. Isso. E dá para intercalar aí com um filé de tilápia, com um filé de frango, uma carnezinha magra, né? Isso, com frutos do mar, né? Sim, com camarão, com bacalhau. Perfeito. Então, a gente consegue ter com a carne suína, né? Tem que lembrar muito bem que eu sempre falo que carne suína é do lixo ao luxo. É isso mesmo. Então, a gente tem bacon, tem bisteca, costela, que é muito gordurosa, e tem o filé e o lombo, que são magros, que são cortes magros, muito mais magros do que a carne bovina, por exemplo, que também podem entrar aí nessa rotina. Há muita gente que tem medo da carne de porco, mas eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar, numa entrevista externa, um dos maiores especialistas da Embrapa, né, a empresa brasileira que faz essas pesquisas na área agropecuária também, e ele me explicava que um porco, não é, um suíno criado numa granja, ele é normalmente é mais saudável do que um peixe. Para você ver como se pode consumir com segurança alimentar, desde que naturalmente seja conferida a procedência. Queria só fazer esse parênteses aqui. É isso aí. O que eu sempre falo sobre a carne suína é buscar uma carne rotulada, com selo de fiscalização sanitária, para que a gente tenha garantia da procedência. É muito complicado comprar em feiras e mercados abertos, que as carnes estão expostas, que a gente não tem controle, porque o importante é que esse porco ele tenha passado por controles sanitários e veterinários, né? O risco da carne de porco, ela está muito associada à contaminação sanitária, né? A cisticercose, ela vem de uma contaminação sanitária. Então, se é um porco que tem uma procedência, que é criado de um manejo de produção adequado, de fato, um lombo e um filé é uma carne muito mais leve, muito mais fácil de digerir do que certos cortes de carne bovina, por exemplo, que são muito gordurosos, que trazem muita questão de peso, né? De digestão, de intolerâncias. Então, quando a gente fala de carne bovina, a gente tem que lembrar que tem o boi e carneiro, bode, tudo carne bovina, os miúdos também entram nesse grupo de carne vermelha. O controle deve ser até 400 gramas na semana, sendo cautelosa, tá? Existem estudos que falam em 500 gramas. É melhor botar 400, né, porque vai passar um pouquinho. Alguém diz assim, mas dá 500, né? Exatamente. A gente dá uma margem para um chorinho num pedaço ou outro. 2 para mais, 2 para menos, né? Então, 400 gramas é uma quantidade segura, desde que essa carne seja magra, que o preparo dessa carne seja adequado, que não seja frito, porque a carne bovina ela já tem um percentual de gordura mais de 4 vezes maior do que os outros tipos de carne. Então, já é uma carne, mesmo a mais magra, ela já tem uma composição de gordura alta. No entanto, para que a gente não fique aqui
aterrorizando a respeito do consumo da carne bovina, é importante dizer também que a carne vermelha ela tem aminoácidos, ela tem uma quantidade de vitamina B12 que é muito necessária para um equilíbrio da saúde metabólica. Então ela não precisa ser cortada. Muitas vezes chegam pessoas assombradas, assustadas com essa novidade, não vou comer nunca mais. E aí às vezes induz um pouco de anemia, induz algumas condições que não são necessárias. Basta ter controle e equilíbrio. Né? Eu não gosto de assim 2, 3 vezes na semana sem que haja um controle de peso, porque eu brinco, mas é verdade, se eu deixar o meu marido comer 3 vezes na semana da quantidade que ele quiser, ele vai chegar a 1 quilo. Vai dar mais trabalho para a senhora, né? Então é importante pesar, tá? Aquela balancinha simples mesmo, dá para comprar e utilizar, e não precisa pesar né? todas as vezes. Eu sempre falo que a balança, ela traz educação no olhar. Então, você vai pesar ali 1 semana, 2 semanas, você já vai entender mais ou menos o quanto essa porção de proteína ocupa no prato, o tamanho médio. Geralmente, as casas, elas têm um padrão. Ela compra em um fornecedor que já entrega um bife numa largura específica, num tamanho específico. Então, você já entende. Sim. 150 gramas da carne da minha casa configura um bife inteiro, ou meio bife, um bife meio. Então, a gente consegue tranquilamente fazer esse controle e não precisa ficar refém da balança para o resto da vida. Vai poder pesar no início e depois o olho fica treinado e a gente já consegue fazer isso um pouco mais livre. Falamos um pouco de carnes, mas hoje em dia existe também um outro desafio. Certa vez até um dos parlamentares aqui da casa, durante uma audiência pública, mostrou que o sal e o açúcar também são drogas. Exato. Querendo ou não, eles induzem processos, né, também no nosso corpo que nos fazem ter uma certa satisfação, uma certa alegria, como é o caso do consumo dos doces, mas sem o equilíbrio, são um grande problema. Tanto é que há um crescimento permanente de doenças relacionadas à hipertensão, ao diabetes e outras complicações decorrentes, não é? Exato. Antes da gente entrar no sal e no açúcar, eu vou lhe explicar que eles têm relação indireta com o desenvolvimento do câncer. Só para finalizar a lista anterior, a gente Sim. tem que incluir o álcool. Também. Tá? Não existe consumo seguro, não existe dose segura de álcool. O corpo não foi programado para metabolizar o ideal esse é aditivo, não consumir, né? Tá? Então, junto ali com os embutidos, com a carne bovina, o limite do álcool também, porque esses grupos, eles têm relação direta, é aquilo que eu falei. Eles são capazes de romper a barreira, atingir o núcleo da célula e causar o câncer de forma direta. Quando a gente migra para o açúcar e para o sal, a gente está falando de relação indireta no desenvolvimento do câncer. Menos importante? Não. Tão importante quanto. Mas indireta por quê? Porque o sal mais o açúcar até, o sal ele realmente tem essa relação muito com a doença cardiovascular, com a pressão, com o risco de desenvolvimento de hipertensão. O açúcar, ele proporciona um ambiente favorável para o desenvolvimento da célula. Não é aquela causa direta, o açúcar não chega na célula e causa o câncer, mas ele causa a obesidade, que é um padrão inflamatório extremamente propício para o desenvolvimento do câncer, porque o tecido gorduroso, ele é um tecido inflamado. Então, a pessoa que é obesa, ela está inflamada, mesmo que ela não tenha nenhuma inflamação instalada. Já é um fator de risco. Já tem como fator de risco pelo fato de ter um percentual de gordura alto. E o açúcar, ele trabalha nessa função. E também pela questão do ambiente metabólico. O excesso de carboidrato, de açúcar e de farinhas brancas, isso é um tópico muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas crucificam muito o açúcar em sacarose, o açúcar que adoça, e esquecem das farinhas do pão francês, do arroz branco e do macarrão, que estão diretamente relacionados à mesma liberação de sacarose do que o que adoça. Então, é importante a gente ampliar essa visão. De forma simplificada, só para ajudar talvez alguém que não tenha acompanhado, quando a gente consome macarrão, o nosso metabolismo vai transformá-lo em açúcar, não é assim? É um carboidrato de fácil absorção, mas vai virar açúcar, não é assim? Exatamente. Cuscuz? Não. Não? Pronto. Batata? Inglesa. Tá vendo? Então, a gente tem que aprender um pouquinho, né, doutora, para fazer essa equação de transformação do que é que isso vai virar no nosso organismo e, de repente, deixar de comer açúcar e pegar um diabetes comendo outro alimento que a gente acha que não tem, né? É o que muito aparece.
tá? Pessoas diabéticas que sentam na frente do consultório e afirmam, eu não como açúcar e minha glicose não baixa. Não come o açúcar, O às vezes da que cana, adoça. né? O que adoça, exatamente. O açúcar que está relacionado ao adoçar. Mas o açúcar do carboidrato, que são as massas de farinhas brancas, e aí a gente está falando de farinha de trigo, de maisena, de amido de milho. Essas farinhas, elas têm a mesma capacidade de alterar a glicose do que o açúcar. Então, o que é que a gente... de suprir essa necessidade que o corpo tem de forma considerável, né? De uma forma individual, existe, mas não precisa além daquilo, né? Exatamente. O que é que a gente encontra muitas vezes no mercado? No supermercado, nas lojas especializadas. Ah, esse bolinho aqui, ele é zero açúcar. Ele é, mas ele é feito de farinha branca. Então, ele tem açúcar, indiretamente, naturalmente. Então, ele vai causar pico de glicose também. Menos. Porque se tivesse a farinha e o açúcar, causaria mais. É por isso que as pessoas que têm o câncer precisam ter esse suporte de um nutricionista que lida especificamente, que é especialista nessa questão, não é? Exatamente, porque o acompanhamento do paciente oncológico, ele traz, além dos vieses do próprio tratamento, ele traz também o risco de desenvolver outras comorbidades. Então, uma quimioterapia, por exemplo, ela pode induzir a um aparecimento de diabetes se não for controlada. Então, quando a gente está lá, nutrição oncológica especializada, todas essas informações que a gente está trocando aqui em miúdos, elas viram uma orientação, a primeira consulta dura 1h30, às vezes 2 horas, a depender. Ontem eu fiz uma consulta... Uma anamnese grande, certamente sucedida de algumas orientações primárias, né? Atendi uma paciente ontem dos Estados Unidos. Então, eu falava e aí ela dizia, eita, será que... Aí a gente ia no Google, procurava o produto, mandava para ela. Então, assim, ela é brasileira, mora lá há 26 anos, mas queria orientação de uma profissional brasileira. Porque ela tem mais facilidade de entender lá, é tudo muito pragmático. Então, nessa orientação, a gente fala exemplo de produtos, rótulos, apresenta fotos, para que a pessoa consiga comprar de forma segura, consiga se abastecer. E é importante dizer que hoje, apesar da gente sarrafiar a indústria alimentícia, ela também é muito generosa. A gente encontra muita coisa legal, só que a gente não enxerga. Ou não quer enxergar, né, doutora? Tem gente que é assim, mas eu não acho, ele tá vendo com um olho e fechando o outro ali para não mudar o hábito, né? Exato. Nas minhas redes sociais eu mostro muitos rótulos de produtos e as pessoas sempre enchem o meu direct. Onde é que eu acho? Onde é que você encontrou? No mesmo supermercado popular que as pessoas compram Importante dizer isso, porque se há também uma associação, não deixa de ser correta, mas é parcial, de que todo produto saudável é caro. E a senhora citou um monte aí que a gente encontra até na feira, exemplo de frutas que são extremamente saudáveis, mas a necessidade da orientação é essencial, porque, por exemplo, comer muita banana pode alterar a minha questão do açúcar no meu corpo, né? Então, daí é por isso que é importante o suporte do nutricionista, nesse caso, sobretudo para quem tem câncer, não é? Com certeza. Para quem está tratando o câncer, a gente não restringe, se for um paciente só oncológico, não tiver outras comorbidades, a gente não vai restringir tipos de fruta, por exemplo. A gente vai orientar como consumir da forma correta. Então, você acabou de falar o exemplo da banana, mas ela não precisa ser cortada de um cardápio. A gente fazendo associações, e às vezes é por isso que eu gosto sempre de falar, eu falo isso diariamente no consultório, não desmembrem um planejamento alimentar. Se você recebeu uma dieta de uma nutricionista e tem lá banana mais, coma banana mais o que tem acompanhado, porque o acompanhamento ele não está ali à toa. Então, quando a gente coloca uma fibra ou uma fonte de gordura associada a uma fruta, a gente está com o objetivo de reduzir a liberação desse açúcar. Então, às vezes se fala muito sobre aquelas 2 castanhas que a nutricionista passa, né? 2 castanhas. Gente, nunca é um lanche de 2 castanhas. Geralmente uma fruta mais 2 castanhas. E eu tenho algumas gorduras que são boas, mas elas têm os nutrientes daquela determinada frutas que vão estar associados com toda a dieta daquele dia, da semana. E o objetivo da gordura é não liberar o açúcar da fruta. Então, comer uma banana é diferente de comer uma banana e 2 castanhas. A liberação de açúcar vai ser diferente. A absorção também, naturalmente, né, doutora? Exatamente. Olha, nós estamos chegando no finzinho da nossa entrevista. Meu amigo Kennedy acabou de me falar ali que, apesar do nosso papo estar super legal, super tranquilo até de se compreender, estamos chegando ao fim. Mas como esse mês de março é muito especial, muito emblemático por toda essa organização, esse empenho da comunidade de saúde em nos conscientizar, em nos orientar, em prevenir o câncer
câncer, que não é somente, a gente fala muito do intestino pela campanha do mês, mas que muitas vezes começa lá, pode se espalhar por todo o corpo, ou começar em outro ponto e chegar ao intestino. Eu gostaria até de pedir licença aqui à nossa produção, à nossa direção, para marcar com a senhora para a semana que vem, a gente bater um papinho de novo, quem sabe até amanhã, se der tempo, a gente já fazer esse encaixe para falarmos um pouco mais e podermos entrar em outros tópicos importantes que também estão em voga, como, por exemplo, adoçante ou açúcar. Qual é o tipo de adoçante que é bom? Ah, mas estão dizendo que adoçante também provoca câncer. Ah, eu não entendo mais nada de nutrição, porque eu não podia comer açúcar, agora não pode ingerir adoçante, não posso fazer mais nada. E a gente aprofundar um pouco mais essa conversa sobre os cuidados nutricionais para quem tem câncer, de forma direta, porque já falamos os preventivos, digamos assim, e aí a gente pode alcançar essa população que está enfrentando essa batalha, que graças a Deus e ao auxílio da medicina, dos outros profissionais de saúde, como nutricionistas, pode sim ser vencida. Você topa? Claro, vai ser um prazer enorme. Então vou aproveitar para deixar esses minutinhos finais aqui, para que você possa fazer os seus agradecimentos, seu convite para a turma voltar e até dizer o seu arroba lá para a turma também lhe seguir, doutora. Tá contigo. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que dentro do meu processo de educação de saúde, como profissional, como nutricionista, falar para a população geral, sair das barreiras do consultório, é uma das minhas missões para disseminar essas informações. Então, agradecer, vai ser um prazer que a gente continue, porque assunto não falta, tá? Eu acho que a principal mensagem é entender que a alimentação, ela não precisa ser um terrorismo. A gente tem muitas alternativas, estar cercado de um profissional qualificado vai ser muito bom. O meu arroba é Cíntia Nutri, o meu Cíntia daquele jeito. Bem que chique. Está YY, com TH. todos os Ys que existem. Mas lá eu dissemino muitas informações para pacientes oncológicos e para pacientes que desejam prevenir a oncologia. E vai ser um prazer voltar aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Já vou te seguir lá, tá? Tá, joia. Até a nossa próxima edição. Agradeço a sua companhia e, se Deus quiser, em breve estaremos falando não somente de nutrição, mas de vários bons assuntos dessa área tão importante que é a saúde. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.